Crescer dói. Crescimento dói. Você tem interesse em crescer? Eu digo, crescer profissionalmente, crescer no seu negócio, crescer como homem, como mulher, crescer na sociedade. A maioria dessas pessoas vai responder no seu íntimo assim: eu tenho vontade de crescer. Eu quero crescer. Todo mundo tem desejo de crescer. Todo mundo tem um sonho de acontecer, de explodir e de que em algum momento a sua hora chegue. Eu tenho certeza que você tem o desejo de crescer. Agora, é importante saber o seguinte: crescer dói. Crescimento dói. Dói em vários sentidos. Se você for pensar do ponto de vista biológico, uma criança, quando está em processo de crescimento, é muito comum ela acordar com dores nas pernas. Por quê? Porque seus ossos estão crescendo. E crescer dói. Agora, quando a pessoa também está num processo de crescimento profissional, essa metáfora serve perfeitamente. Crescer dói também. Porque você vai deixar de fazer aquilo que você domina, que você está acostumado a fazer, para passar a assumir novos desafios. Quando você assume novos desafios, isso te gera um desconforto, te gera uma certa dor, te gera de certa forma você ter que lidar com rotinas, lidar com situações que você não está acostumado. Isso gera esse desconforto. Crescer dói. A grande questão é você ter certeza de que esse desconforto, que essa dor que você passa quando você se lança a crescer, quando você se propõe a crescer, essa dor vale a pena, porque num segundo momento, depois que você começar a dominar as novas tarefas, as novas rotinas e aquilo que era num determinado momento um desafio para você, daqui a pouco já não vai mais ser um desafio. Você já vai começar a desfrutar desse novo momento, desse crescimento de uma outra forma num segundo momento. A grande questão é, crescer dói, porém, crescer vale a pena. Essa dor vale a pena. Esse desconforto vale a pena. Um outro caminho, adotado por muitas pessoas, é o caminho de não querer assumir desafios, de não querer assumir essas situações de desconforto, de não querer se lançar ao desconhecido, a passar por mudanças. As pessoas optam, às vezes, por se acomodar, optam por ficarem estagnadas, por ficarem paradas. E é fato, essas pessoas que ficam aí estagnadas e acomodadas, digamos assim, curtindo a vida, essas pessoas não sentem esse desconforto, essa dor que o crescimento promove. É óbvio que quem não está nem aí para nada, quem está acomodado, quem está estagnado, quem tem medo de assumir novos desafios e acaba fugindo de assumir esses novos desafios, mais lá para frente ela vai trocar aquele prazer da realização pelo remorso. O remorso, por quê? Porque ele não vai poder voltar atrás. O tempo perdido não volta atrás. O relógio, ele só anda para frente. Ele não anda para trás. Depois que o tempo se perdeu e depois que não foi plantado, lá na frente o arrependimento vai bater. Logo, eu posso garantir a você que a dor do crescimento, o desconforto do crescimento, vale a pena. Eu quero crescer, mas eu tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é a única pessoa que tem medo. Todas as pessoas sentem medo. Todos os seres humanos sentem medo. O medo, ele é parte da natureza humana. Nós, inclusive, sentimos o medo como um instinto de autoproteção, um instinto de sobrevivência. Logo, o medo não é uma coisa ruim. A questão é que algumas pessoas, diante do medo, enfrentam. E outras pessoas, diante do medo, fogem, se acovardam. Essa é a grande questão. Então, diante do medo que você tenha, eu digo para você, enfrente o medo. Enfrente a situação, enfrente o desafio. Não se acovarde, como muitos se acovardam. Muitos se acovardam e pelo medo de perder, nunca ganham. Aliás, quem tem medo de perder, nunca ganha. O medo vai vir e você tem que enfrentar. Você enfrentando os desafios, você vai ter oportunidade de futuramente colher. Se acovardando e fugindo deles, com certeza você, lá na frente, vai ser um a mais na multidão.
Existe um formato que as pessoas herdaram do modelo educacional. As pessoas estão acostumadas a seguir fórmulas, elas estão acostumadas a seguir checklists. Elas se sentem mais seguras quando elas sabem o que fazer, quando ela tem um mapa. Na realidade, desde do ensino fundamental, na matemática, na química, na física e até na língua portuguesa, as pessoas decoravam fórmulas. Inclusive na língua portuguesa, quando decorava as regras gramaticais. As pessoas, ao invés de aprenderem a pensar, elas simplesmente se tornaram muitas delas aplicadoras de fórmulas. E, obviamente, quando, numa fase mais adulta, quando resolve encarar a selva que é o mercado, na hora de empreender seus projetos, seus negócios e sua carreira, elas se deparam e têm muita dificuldade, justamente porque não existe fórmula. Eu considero e gostaria de transmitir para vocês que antes de fazer, o que nós realizamos é consequência de todos os valores que nós temos dentro de nós. Nossa forma de pensar, nosso estilo de vida, a nossa forma de ser influencia em como nós realizamos as coisas. E o que nós fazemos influencia nos nossos resultados e principalmente nos nossos resultados financeiros. E eu me lembro muito bem, quando eu comecei a minha carreira, quando eu tive aí o meu primeiro emprego, eu tive, obviamente, ali um mentor, eu tive um diretor, uma pessoa muito importante na minha história, uma pessoa que marcou os meus primeiros passos. E foi muito interessante que logo assim que eu cheguei naquela empresa, assisti a reuniões, assisti algumas palestras, e eu comecei a me chocar um pouco com a minha própria referência. Eu comecei a ouvir conceitos de sucesso, referências de sucesso, uma linguagem que eu não estava acostumada, um nível de autoconfiança que eu não estava acostumado. Eu sempre fui bom aluno, então a referência de sucesso para mim é quem tirava nota boa. Ou seja, eu fui treinado para fazer prova e tirar nota boa, como a maioria das pessoas dentro do nosso sistema educacional, não apenas no Brasil, isso em vários países. E eu comecei a me deparar que aquilo que eu me achava muito inteligente e muito bem sucedido não era lá essas coisas, que existiam pessoas realizando muito mais do que eu, existiam pessoas muito mais confiantes do que eu, pessoas muito mais seguras, muito mais profissionais, com muito mais know-how do que eu tinha, a começar de uma mentalidade, de uma postura diferenciada, e eu comecei a perceber aquilo naquelas reuniões e naquelas palestras e comecei a rever alguns valores que eu tinha. Isso eu considero muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno. Nesse terreno, você quer construir um prédio. Esse prédio representa a tua família, sua carreira, os bens que você quer conquistar, a história que você quer escrever, representa a construção desse prédio nesse terreno. Todo mundo tem um terreno. E todo mundo, eu pressuponho, que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas. Não é possível você construir em cima de entulhos. Não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno, quando você quer construir um prédio, é limpar esse terreno. Eu estou dando esse exemplo, usando essa metáfora para dizer que na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí, circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, entre aspas, pela sabedoria popular. E às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes na nossa própria família, e esses conceitos estão ali sujando o nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu não sei por que as pessoas elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade, é a cultura do inexistente, porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Tem nada. Uma lei muda, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, pro resto da vida. Ou seja, a cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos, ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz
inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe? Eu não estou falando nada contra estabilidade, eu estou dizendo que estabilidade não existe. É uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. Tempo que passou é tempo que ficou para trás. Por isso a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. O nosso tema de hoje é um tema ligado a finanças pessoais. E eu quero falar especificamente de 2 estilos de gestão de finanças pessoais. O primeiro deles, o mais comum de todos, aliás, eu acredito que a maioria das pessoas adotem esse modelo de gestão pessoal. É o modelo de gestão orientado para o consumo. Eu chamaria de um modelo consumista. O que seria isso? Como o próprio nome diz, é um modelo que está totalmente orientado para consumir. Não é? É um modelo que está completamente voltado para desfrutar imediatamente do consumo. Seja o consumo de bens, seja o consumo de roupas, seja o consumo de experiências, o consumo de ideias, enfim. É um modelo orientado para o consumismo. Então, por exemplo, um exemplo prático disso. Meu ciclo de relacionamento, eu tenho pessoas que eu conheço que ganham R$500, R$5.000, R$50.000. E eu posso te garantir, por essas pessoas que eu conheço, que muitas delas, aliás, a maioria delas, gastam tudo o que ganham. Gastam tudo o que ganham. Às vezes a pessoa ganha R$500 e pensa, olha, o dia que eu ganhar R$5.000, minha vida está resolvida. Às vezes o cara batalha, trabalha e vai ganhar R$5.000, mas ele vai gastar tudo. Ele gasta os R$5.000, ele torra tudo. Ele pensa, o dia que eu ganhar 20 está resolvido. Ele vai ganhar 20 e vai gastar tudo. O primeiro passo é gastar tudo. Sabe qual é o segundo passo? Vai gastar o cheque especial, vai gastar o cartão de crédito, vai ter todo o seu salário, todo o seu ganho ali consumido por juros do cheque especial e por aí vai. Você deve conhecer muitas pessoas assim. Agora, algumas outras pessoas podem até pensar, não, Flávio, eu ganho pouco. Pô, como é que eu vou viver de uma outra maneira? É verdade, tem gente que ganha bem pouquinho, realmente. Mas o meu conselho, independentemente de quanto você ganhe, é que você adote um outro modelo de gestão de finanças, que não seja um modelo orientado para o consumo, um modelo orientado para as oportunidades únicas, para as promoções, cheque pré-datado para 60 dias. Ó, todo dia você é bombardeado por um monte de propagandas para fazer você gastar. Então é muito importante, se a pessoa quer construir alguma coisa, se ela quer progredir, ela adotar um outro modelo de gestão, que eu chamo de gestão orientada para o progresso. Gestão orientada para o progresso seria o seguinte, seria você trabalhar o seu dinheiro com o objetivo de construir um patrimônio, de conquistar a sua independência financeira e botar o dinheiro para trabalhar para você. Bom, na teoria é bonito. Como é que é na prática isso daí? Muito simples. O meu conselho geralmente é que a pessoa ela separe 20% do ganho dela, de toda a renda dela e guarde e invista esse dinheiro. Pode investir num fundo DI, num CDB, num investimento de baixo risco. Mas esse é o meu conselho. A pessoa pode até perguntar, pô, Flávio, mas peraí, como é que eu vou conseguir? Nunca me sobra dinheiro? Essa é a questão. A gestão orientada para o consumo, ela acha que o dinheiro um dia vai sobrar, mas o dinheiro nunca vai sobrar. E a gestão orientada para o progresso é o contrário. O progresso é o centro, a construção do patrimônio é o centro, a construção da sua independência é o centro e as outras coisas se moldam a isso. O que isso significa? Você primeiro separa os 20% e vá viver com os 80%. Pô, mas é possível, Flávio? É, vou te dizer por quê. Se você ficar desempregado, você não vai ganhar nada, você vai dar teu jeito. Você entendeu? Você vai contar com outras pessoas, você vai se virar. Significa que você tem uma fácil capacidade de adaptação. Você tem uma capacidade de se adaptar, desde que você queira e desde que você crie um novo hábito.
A gestão orientada para o progresso é assim, você separa os 20%, não é? E você vai adaptar a sua vida nos 80%. Pô, Flávio, mas se eu gastar, se meus 80% forem 100 e eu gastar 120, corta. Ou corta o restaurante, ou corta a TV a cabo, ou corta a prestação. Ah, minha prestação, diminui a prestação do carro. Cara, separa. O mais importante não é você desfrutar do teu consumo hoje. O mais importante é você construir o seu patrimônio para o futuro. Para pensar, se você já trabalha há mais de 10 anos, se você tivesse guardado 20% de tudo que você ganhou nos últimos 10 anos, aplicado a 1% ao mês, 12% ao ano. Para pensar o tamanho do capital que você teria. Aí sim, as pessoas que constroem esse patrimônio, elas podem aproveitar esse capital para investir num negócio e multiplicar esse capital, esse patrimônio. Agora, as pessoas que consomem tudo, não. Vão ser sempre pagadoras de conta para o resto da vida. Muito bem. Agora, como você pode também trabalhar essa questão de separar os 20%? Você tem que criar um novo hábito. Você tem que buscar criar um novo hábito para isso. E se você cria esse hábito, o que vai acontecer? No futuro, você vai construir essa independência financeira, você vai poder ajudar outras pessoas, porque você tem uma capacidade financeira para você poder fazer isso. Do outro lado, não. Do outro lado, você sempre vai estar consumindo tudo aquilo que você ganha. Tenho certeza que vai aparecer gente falando, Flávio, mas no Brasil, onde tem 16 milhões de miseráveis, no Brasil, pessoas em estado de miséria, é óbvio que esses conceitos que eu estou falando não dá para incluir essas pessoas que estão no estado da miséria. Agora, também é óbvio que não tem nenhum miserável aí me assistindo, porque pessoas em estado de miséria não têm internet, não acessam YouTube, ou seja, eu estou falando para você, é fácil? Não, não é fácil, mas eu quero te encorajar a fazer uma gestão do seu dinheiro dessa maneira, mesmo que seja pouquinho. Quando você for promovido e começar a ganhar mais, você vai ver que você vai poder gastar mais, você pode consumir o que você quiser com os 80%, mas aqueles 20% estão garantidos para construir o seu fundo do seu progresso, para você construir o seu capital e o seu patrimônio. Essa é a minha dica para você, que você troque de estilo de gestão, saia do consumismo e entre no estilo de gestão orientada para o seu progresso. Não é fácil, mas é possível. E se você conseguir fazer, você vai ver que esse esforço terá valido a pena. Até a próxima, pessoal. A sociedade discrimina os que começam esse tipo de jornada, mas bajula os que chegam ao final dela. Infelizmente, isso que acontece. A sociedade critica. Chega, não é? Hoje em dia é muito comum, eu imagino que alguns pais, quando veem o filho indo por um caminho desse, é natural que ele fique preocupado. Os pais, às vezes, eles tentam impedir que os filhos se frustrem. Isso é natural, isso inclusive é muito nobre. É natural que um pai, uma mãe, fique muito preocupado com seu filho. E esse sentimento de proteção visa evitar que ele passe por frustrações. Você chega para tua mãe ou para teu pai e fala, pai, eu vou fazer um concurso público. Oh, muito bom, parabéns, isso aí. Agora você vai falar assim, olha, eu vou deixar a faculdade porque eu quero abrir meu negócio. O que vai acontecer? Hein? Você é muito sonhador, meu filho. Você é muito sonhador. Você tem que acordar para a vida. A vida não é desse jeito que você está pensando. Não fique chateado com isso. É normal você ter esse tipo de comportamento. É normal você ter esse tipo de preocupação. A questão é como você lidar com isso. Alguém que quer construir alguma coisa maior, ele deve ser uma pessoa muito mais apaixonada pela vitória do que pelo medo de perder. Ele deve ser muito mais uma pessoa apaixonada pela conquista do que pelo medo de tomar um prejuízo. Por isso que o empreendedor ele tem que ser corajoso. O empreendedor ele precisa ser corajoso, porque ele não pode temer o prejuízo. Ele não pode temer o revés. Ele não pode temer uma variável que pode acontecer. Ela pode acontecer. Porque ele é movido muito mais pela vitória do que pela possibilidade da perda. Algumas pessoas são mais conservadoras. Elas querem muito mais garantir, jogam na retranca para não tomar gol. Mas também não faz gol. Vive de forma limitada, mas também não passa nenhuma frustração.
É uma questão de estilo de vida. Cada um escolhe aquilo que quer para a sua vida. Não existe certo, não existe errado. Eu estou dizendo o que eu faria. E tem muita gente que também prefere fazer dessa forma. Mas o problema é que a sociedade discrimina. E discrimina mesmo. Discrimina mesmo. Eu lembro que eu saía de manhã para trabalhar, voltava à tarde da noite, e muita gente falava assim, pô, coitado do Flávio, um garoto tão inteligente, né? Um menino tão inteligente, agora virou vendedor. Vende curso de inglês. Coitado do Flávio, tinha um futuro tão brilhante, agora está aí vendendo curso de inglês. A sociedade discrimina. Só que depois é o seguinte, essa mesma sociedade que discrimina o cara que abriu mão daquela trajetória glamourosa, não é? Essa mesma sociedade é a mesma que lá no final dela, ela vai bajular o cara. Ela vai dar tapinha nas costas do cara e falar, pô, cara, parabéns, sabia que você ia dar certo, parabéns. Essa mesma sociedade é a pessoa que vai bajular. Então, isso não deixa de ser um desafio, porque quem opta em seguir por esse caminho precisa estar disposto a enfrentar esse tipo de discriminação, sabendo que um dia a história muda.